Avião comercial e helicóptero militar colidem no ar e caem em rio em Washington, nos Estados Unidos. E você vai ver ainda. Banco Central aumenta a taxa de juros para 13,25% em primeira reunião de Gabriel Galípolo na presidência. E ainda, prazo para MEIs regularizarem. Situação termina nesta semana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11h30 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, a gente abre essa edição com uma triste notícia, porque um grave acidente aéreo abalou os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. Um avião comercial que transportava 64 pessoas e um helicóptero militar com 3 soldados se chocaram e caíram no rio Potomac. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros, não há sobreviventes. A American Airlines confirmou que a aeronave, que seguia do Kansas para Washington, transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. Primeiro e mais importante, gostaria de expressar nossa profunda tristeza sobre esse evento. Este é um dia difícil para todos da American Airlines. Nossos esforços agora estão focados inteiramente nas necessidades de nossos passageiros, tripulantes, parceiros, socorristas, junto com suas famílias e entes queridos. Agências de notícias russas informaram que o casal de patinadores artísticos russos Eugenia Shishikova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião. Segundo uma fonte do Exército dos Estados Unidos, que não revelou mais detalhes, o helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com 3 militares a bordo. Os trabalhos de resgate são difíceis por causa do frio, vento e gelo no rio. Cerca de 30 corpos já foram resgatados. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência de Washington, John Donnelly, as operações no local passaram de resgate para recuperação de corpos. Todos os pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto, que fica a apenas 6 quilômetros do centro de Washington, onde está a Casa Branca. E olha, na primeira reunião do Copom, sob a presidência de Gabriel Galípolo, a taxa básica de juros da economia subiu. Agora, a Selic está no maior nível desde setembro de 2023. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global levaram o Banco Central do Brasil a aumentar mais uma vez os juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano. Além de esperada pelo mercado financeiro, a elevação em 1 ponto já havia sido anunciada pelo Banco Central na reunião de dezembro do ano passado. Essa foi a 4ª alta seguida da Selic. A taxa está no maior nível desde setembro de 2023. A elevação dos juros consolida um ciclo de contração na política monetária. Após chegar a 10,5% ao ano de junho a agosto do ano passado, a Selic começou a ser elevada em setembro. Essa é a primeira reunião do Copom sob a presidência de Gabriel Galípolo, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria considerou injustificado o aumento de 1 ponto percentual da taxa Selic. Para a CNI, a alta dos juros representa mais custos financeiros para as empresas e os consumidores e perda adicional de emprego e renda. O presidente Lula criticou inúmeras vezes a alta da taxa de juros durante a presidência de Roberto Campos Neto. Apesar disso, nesta quarta-feira, a Selic subiu sob a nova gestão de Galípolo, indicado por Lula. Mais cedo, nós conversamos com o economista Rodrigo Simões, que explicou por que o Banco Central precisou subir a taxa básica de juros da economia. Vamos ouvi-lo. Bom, ontem na reunião do Copom sobre a decisão da taxa Selic, a instituição, por unanimidade de todos os diretores do Banco Central, inclusive o presidente, o novo nomeado Gabriel Galípolo, decidiram aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, em 1 ponto percentual.
para 13,25% ao ano. Apesar do presidente Gabriel Galípolo e também dos demais indicados pelo presidente Lula concordarem no aumento da taxa de juros, infelizmente não teve outra alternativa a não ser aumentar, devido a várias questões. A primeira é a pressão do dólar, tá? O dólar ainda continua num patamar alto, que pressiona a nossa inflação. Por quê? Porque o Brasil ele ainda compra muitos produtos importados, ele depende muito de importação. Um pouquinho de importação de combustível, tem produtos de remédios importados que não são fabricados aqui, tem também máquinas, equipamentos, então isso faz com que o dólar aumente e aí o dólar um pouco mais caro e prejudica a inflação. No ano de 2024, nós também tivemos uma questão que impactou bastante a inflação de alimentos, que foi a questão de seca, a questão de estiagem, a questão de excesso de chuvas, efeitos climáticos que prejudicaram sim, tá, a questão da produção de alimentos e isso contribuiu. Então você tem praticamente um fator externo, que é o dólar, e um fator interno, que foi a questão dos insumos dos alimentos. E infelizmente, apesar da boa vontade do presidente Lula de querer formar um time, tá, de direção no Banco Central para fazer com que essa taxa Selic esteja num patamar adequado e não prejudique o povo brasileiro, não teve saída. Ontem o Banco Central não teve saída. Agora vamos aguardar, esperar sair a ata, né, que é um documento escrito com todas as justificativas para o Ministério da Fazenda, explicando os motivos, esses o qual eu falo, para o ministro Fernando Haddad. Agora fica a pergunta, né? Como na prática a alta da taxa Selic afeta o nosso bolso? Rodrigo Simões conta pra gente. Bom, sobre essa alta no dia a dia, ela tem várias consequências, tá? E acaba impactando bastante a vida da população, tá? Das pessoas no Brasil e também acaba afetando as empresas, porque as empresas também precisam buscar investimentos, precisam fazer financiamentos, precisam aumentar, né, a sua produção, aumentar o tamanho da sua loja, da sua fábrica. E o primeiro ponto, que é igual para todos, tanto as pessoas quanto para as empresas, com uma taxa Selic mais alta, é o efeito sobre o crédito. O custo de pegar dinheiro emprestado acaba ficando mais caro. Por exemplo, uma empresa que precisa aumentar a loja, comprar mais equipamentos para poder crescer e contratar mais pessoas, quando ela vai financiar esses equipamentos, a taxa de juros acaba ficando mais cara e às vezes inviabiliza da empresa poder crescer e gerar mais empregos. Esse é um ponto para a gente poder exemplificar no caso das empresas. Já no caso da população, os efeitos da taxa de juros alta são diversos. O primeiro é o custo de financiamento imobiliário. Para quem quer comprar uma casa própria, acaba ficando mais caro a taxa de juros. E aí quando a pessoa financia aquele saldo devedor da casa própria, poxa, muitas vezes vai ficar muito mais caro, tá, o valor total do imóvel. Então esse é o primeiro ponto. O valor do imóvel, valor de financiamento de veículos, às vezes a pessoa precisa comprar um carro para poder trabalhar, moto também fica mais caro, empréstimo consignado. Então são esses os principais efeitos já de imediato, tá, com a taxa Selic maior. Por quê? Porque as instituições, elas precisam, quando elas vão emprestar dinheiro, elas também pegam dinheiro emprestado de alguém. E aí essa diferença é esse custo que está ficando mais caro, porque essa taxa mãe, né, do Brasil, que é a Selic, está aumentando. Então esses são os principais efeitos. E aí por fim, com uma taxa Selic alta por muito tempo, acaba que com o passar dos meses a economia brasileira vai esfriando. É um artifício que nós temos ruim, mas é o único artifício que nós temos para tentar frear um pouco a inflação, senão a inflação perde o descontrole. A inflação pesa mais para o bolso do trabalhador. Por quê? Porque ele tem a renda menor. Já a inflação, para quem tem uma renda maior, mais para os ricos ou das classes mais elitistas de A para cima, aí a inflação ela é um pouco menos, ela pesa muito menos no orçamento. Mas para a camada mais pobre, realmente a inflação tem um grande impacto e também essa taxa de juros.
O imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços vai aumentar no próximo sábado. Com o ICMS maior, o litro da gasolina deve ficar 10 centavos mais caro e o do óleo diesel 7 centavos. Em reunião com o presidente Lula na última segunda-feira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que a empresa deverá anunciar nos próximos dias aumento no preço do diesel por causa da disparada da cotação do dólar. Segundo interlocutores da companhia, por enquanto não seria necessário reajustar o valor da gasolina. E o economista Rodrigo Simões também explicou os motivos que levaram ao aumento do ICMS sobre combustíveis. Vamos acompanhar. No próximo sábado, teremos um reajuste do preço dos combustíveis, tanto do diesel como da gasolina, e isso afetará e impactará negativamente tanto a economia brasileira como o preço dos alimentos, dos remédios e dos transportes. Esse aumento ele se deve praticamente a dois fatores. O primeiro é a defasagem de preços praticado pela Petrobras, essa é a primeira justificativa que a empresa informa ao governo e aos investidores, porque o preço da cotação do petróleo internacional versus o preço do combustível oferecido no Brasil internamente está desalinhado. E isso faz com que a Petrobras diminua o seu lucro e aí ela é onde pressionada pelos investidores. E segundo a presidente, a Magda Chambriard, ela informou ao presidente Lula que esses preços já estão defasados há pelo menos 6 meses. Então, por isso que precisa ter esse repasse. O preço do petróleo ele aumentou no mundo inteiro, né? Então não é por isso, não é à toa que muitos países estão buscando outras alternativas de energia em relação ao petróleo. Energia limpa, eólica, solar. Por quê? Porque o petróleo também tem muitas oscilações, porque depende das cotações e também de um cartel no mundo inteiro, que é o cartel da OPEP. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que com o aumento da gasolina, também você tem um aumento dos impostos e um aumento do ICMS, que é o dinheiro ali que vai para os estados, e isso também ajuda a encarecer mais. Com esse aumento, tanto do reajuste da Petrobras, quanto a inclusão do aumento do ICMS nos combustíveis, vai afetar o bolso do cidadão brasileiro. Por exemplo, frutas, carnes, legumes, com o aumento do diesel, pelo menos esses 3 já vão ter aumento, Então, de preço para esse próximo mês. Já com o aumento da gasolina, vai impactar a cesta do IPCA, porque o IPCA, aquela inflação brasileira que nós medimos, que o IBGE mede, faz a medição, ele tem uma boa contribuição ao preço da gasolina, porque ele influencia na produção, influencia no transporte, influencia no frete, então vai impactar com condições de puxar a inflação ainda mais para cima, E isso vai fazer com que a taxa de juros permaneça um pouco alta. É um desafio para o governo, é um desafio para o presidente Lula, mas teremos que ver como que o governo, que habilidade que eles terão para poder lidar com isso. E agora, mudando de assunto, em reunião, o governo federal e o setor bancário combinaram de criar uma nova plataforma virtual para o crédito consignado privado. A ideia é que a ferramenta possa ser acessada por qualquer pessoa com carteira de trabalho assinada para contar com taxas de juros mais baixas. As instituições bancárias exigem que os empréstimos disponibilizados por elas venham a partir do acesso aos dados do e-social para ter certeza da garantia do FGTS. O desafio dos bancos será fazer a análise de cada cadastro social para a liberação de crédito. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a novidade estará disponível para todos aqueles que possuem carteira de trabalho registrada. São cerca de 42 milhões de trabalhadores. E veja a seguir. Prazo para MEIs regularizar em situação termina nesta sexta-feira, viu? E agora, antes do intervalo, vamos abrir uma câmera ao vivo do município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. 24 graus neste momento. Nós voltamos já.
E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. A Prefeitura de São Paulo anunciou a substituição das empresas de ônibus acusadas de ter conexão com o primeiro comando da capital. Os contratos com a Transvolf e a UpBus serão cancelados. Em nota, a Prefeitura afirmou que uma equipe técnica vai dar prosseguimento ao processo de substituição e que um novo processo de licitação será aberto. A administração municipal assegurou que os serviços à população não serão interrompidos, assim como os pagamentos dos funcionários e fornecedores. E agora a gente traz um destaque internacional. Israel e o movimento islamista Hamas iniciaram nesta quinta-feira a terceira troca de reféns e prisioneiros palestinos. O acordo faz parte da trégua assinada após mais de 15 meses de guerra. O movimento islamista Hamas começou a libertar um grupo de 8 reféns como parte da trégua na faixa de Gaza com Israel, que em troca vai libertar mais de 100 prisioneiros palestinos. Esta é a terceira troca desde a entrada em vigor, em 19 de janeiro, de um frágil cessar-fogo. Foram mais de 15 meses de uma guerra devastadora na faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel. Em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, o movimento islamista entregou a Cruz Vermelha a soldado Agam Berger, uma israelense de 20 anos sequestrada naquela data quando cumpria o serviço militar perto do território palestino. O exército israelense confirmou poucos minutos depois que Berger estava sob sua custódia. Segundo a lista recebida pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mais 2 israelenses e 5 trabalhadores tailandeses também serão libertados nesta quinta-feira. Já Israel vai libertar 110 palestinos detidos em suas prisões, 32 deles condenados à prisão perpétua, segundo uma ONG palestina. No sábado, segundo o cronograma anunciado por Israel, mais 3 reféns, todos homens, devem ser libertados. Termina nesta sexta-feira o prazo para os microempreendedores individuais excluídos do Simples Nacional regularizarem a situação. A inclusão garante benefícios fiscais como tributos simplificados e um regime tributário mais favorável. Os MEIs que foram excluídos do Simples Nacional e do CIMEI em 2024 devem regularizar a situação com o pagamento dos débitos e a solicitação do reenquadramento por meio do portal Simples Nacional. Segundo a Receita Federal, dos 1.800.000 contribuintes notificados no ano passado, 1,5 milhão que não regularizaram a situação foram excluídos a partir de 1º de janeiro deste ano. Os empreendedores regularizados que fazem parte do programa permanecem automaticamente no sistema. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 30% do produto interno bruto, que representa o conjunto de produtos, serviços e riquezas produzidos no país. Com um faturamento de 3 trilhões de reais por ano, o setor é responsável por 78% dos empregos gerados, além de promover em larga escala a inclusão produtiva dos MEIs. O Simples Nacional garante benefícios fiscais como tributos simplificados e um regime tributário mais favorável. Já o CIMEI, exclusivo para MEIs, oferece ainda mais facilidades para quem deseja manter suas obrigações tributárias em dia. E agora vamos ver como que está o tempo neste momento na capital paulista. Olha só, abrindo a nossa câmera agora ao vivo, não dá para ver muito bem, mas está chovendo neste momento e os termômetros marcam 24 graus. Não está muito calor não, viu? Atenção, porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas, pelo menos até sexta-feira, principalmente para a região sudeste do país. Os ventos também ganham força e podem chegar até 100 km por hora.
Temporais marcam presença em grande parte do país nesta quinta-feira. A atuação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul deve organizar áreas de instabilidades sobre o extremo norte de São Paulo, além de estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apesar do dia abafado, há risco de chuva forte. O INMET emitiu um alerta para chuvas e ventos de até 100 km por hora, pelo menos até sexta-feira, para diversas regiões do país, incluindo São Paulo. O aviso pode ser atualizado a qualquer momento. De acordo com o Instituto, o alerta laranja de perigo potencial indica para a chance de precipitações de até 100 milímetros de chuva por dia e também ventos intensos. Além de São Paulo, o alerta serve para Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Conforme o INMET, no caso do aviso amarelo, a possibilidade de precipitações de até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade de até 60 quilômetros por hora. Esse alerta vale para os estados do Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. A Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e, em casa, aparelhos elétricos devem ser desligados. Ficam as recomendações. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de Melbourne, na Austrália. Vamos ver. Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália e a capital do estado de Vitória. Conhecida por sua diversidade cultural, arte vibrante e excelente qualidade de vida, a cidade combina um ambiente cosmopolita com uma rica herança histórica. Melbourne é considerada um dos principais centros culturais, artísticos e esportivos do país. 11h54 agora, e olha, por lá na Austrália já é sexta-feira, porque são 1h da manhã e 54 minutos. São 14 horas à frente do nosso fuso horário. Vocês estão vendo aí na tela uma câmera ao vivo da cidade, que é famosa pelas ruas e becos repletos de cafés charmosos e restaurantes de várias culinárias do mundo. Melbourne também se destaca pela arquitetura que mistura construções históricas vitorianas com modernos arranha-céus. Dá para perceber mais ou menos, né? Além disso, a cidade também é um ponto de referência mundial para o esporte, porque acontecem eventos internacionais, como o Grande Prêmio de Fórmula 1 e o tradicional Campeonato de Futebol Australiano, o AFL. A cidade tem uma vibe única e bem acolhedora, com um clima temperado e com 4 estações bem definidas. Muito bacana, né? Assim a gente encerra a edição desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã. Até mais.